Senhoras e senhores, o Ítalo Santos será solto. E ele não vai ser solto por conta de algum esquema judicial que ele fez, ele não vai ser solto por conta do STF, ele não vai ser solto porque o advogado dele é muito inteligente e achou uma brecha na lei. Ele será solto por conta da Lei Felca. O meu nome é Dante, eu sou professor de inglês e designer de métodos e hoje a gente vai estar analisando fofoca? Seria isso, fofoca? A gente vai estar falando um pouquinho sobre a Lei Felca. A gente vai estar falando um pouco sobre o próprio Felca e o Ítalo Santos. Recapitulando tudo, a gente sabe que não precisamos recapitular absolutamente nada, porque você provavelmente sabe do que está acontecendo, mas a Lei Felca, ela foi feita ano passado. Ela foi tratorada, então, o que eu tô querendo dizer é que ela foi passada com a maior urgência possível. O Hugo Mota, que tá com a sua mera popularidade, a sua mera aprovação de 3%, ele tratorou isso. O Lula forçou ele a tratorar isso e a gente viu essa lei sendo aprovada de uma maneira muito prematura, muito mal pensada, e a gente agora está sentindo o fallout disso. Qual que é o fallout disso? Pedido de anulação de pena de Ítalo Santos com base na Lei Felca pode gerar rediscussão jurídica, diz especialista. Isso mesmo, senhoras e senhores. O que está acontecendo em específico? Antes da Lei Felca entrar em vigor, a tipificação sobre conteúdo impróprio, infantil e conteúdo impróprio por si só era um entendimento feito pelo STJ e ele era um entendimento bem brando que pegava os vídeos do Ítalo Santos. Os vídeos do Ítalo Santos, eles, pela defesa do próprio advogado do Ítalo Santos, eles eram vídeos culturais de brega funk. Eu não sei o que é brega funk, mas enfim. Basicamente a defesa deles era de que o conteúdo era cultural. Basicamente a defesa deles era de que o conteúdo que era feito pela Camilinha, junto com a Ítalo Santos e todas aquelas outras crianças e adolescentes eram na realidade brega funk, eram relacionados a uma subcultura do funk e que uma subcultura que sofria muito preconceito, yara yara, e essa sim foi a defesa deles no que se diz em relação a isso. O que acontece? A Lei Felca entra em vigor e junto com a Lei Felca a gente vê uma nova tipificação do conteúdo inapropriado que eu tenho aqui inclusive. Então aqui na Lei Felca, se você olhar, se eu não estou errado, é o artigo 16, segundo parágrafo. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, nos termos dispostos dos artigos, não se enquadra como inapropriado o conteúdo inserido no contexto de obra audiovisual que possua contexto educativo, artístico, informativo ou jornalístico. Ou seja, essa é a brecha que eles conseguiram e com essa brecha eles vão conseguir inocentar. E mesmo que essa lei tenha sido feita após o julgamento, existe um conceito legal que fala que se você está preso, se você está condenado por conta de alguma coisa e uma lei nova vem e ela meio que anula a sua decisão judicial, você pode utilizar isso a favor para poder literalmente anular, sair da prisão, né, totalmente impune. Então, sim, eles conseguiram um legal loophole e não foi por conta de uma jurisdição específica, não foi por conta de uma lei totalmente fora do assunto, não, foi por conta da Lei Felca. A lei que começou todo esse estrondo, a lei que começou todo esse barulho, a lei que inclusive causou uma dor de cabeça imensa para todo mundo que quer simplesmente mexer na internet sem ter que colocar um VPN, sem ter que botar o rosto em tudo que é site, o que é uma brecha de segurança imensa, porque volte e meia o Twitter, volte e meia o Facebook, todos os sites têm vazamento de dados. Esses mesmos dados, né, faciais que a gente utiliza para acessar os nossos bancos. A gente está extremamente aberto a receber ataques, golpes, por conta da Lei Felca, por conta desse registro, esse enquadramento que a gente tem que fazer. As crianças não estão sendo protegidas porque, adivinha só, quem quer dar um jeito, não é mesmo? E essas pessoas, a gente sabe que essas pessoas de má índole querem muito. Ou seja, mais uma coisa que não deu certo. E agora a Lei Felca tá soltando basicamente a única pessoa que foi realmente pega por conta disso. Eu já falei isso em vídeos antigos meus. O problema que a gente tem no Brasil não é um problema na parte legislativa. A gente tem um problema na parte da atuação e da força policial para poder pegar essas pessoas. Porque o Ítalo Santos já estava cometendo um crime antes da Lei Felca. Na realidade, depois da Lei Felca, ele não comete mais um crime porque a Lei Felca agora protege
pedos, né? Legal. Mas, enfim, a gente não tem um problema legislativo, a gente tem um problema de impunidade porque a polícia não tem força suficiente pra correr atrás dessa galera. A polícia está simplesmente short-staffed, eles não têm força o suficiente, eles não têm capital humano o suficiente pra correr atrás de todas essas pessoas, né? Então, o nosso problema também é cultural, porque a nossa cultura, ela incentiva isso. Em nenhum momento o Felca falou sobre como que a cultura de funk incentiva isso. O que é muito estranho, porque ele fez um vídeo falando sobre a adultização. E o problema de adultização brasileiro é exatamente no coração do funk. O funk é o que incentiva a grande maioria dessas ações, é o funk que tá ali entre os adolescentes e os mais jovens, as pessoas mais vulneráveis, é o funk que tá ali como base cultural que as pessoas utilizam hoje em dia, o que é um problema. E bom, eu não preciso nem explicar, mas eu acho que é interessante falar que o próprio tráfico, os próprios cabeças do tráfico admitem que o funk é uma maneira de cooptar jovens à vida do crime. E a gente sabe bem disso por conta das letras, a gente sabe muito bem disso por conta da cultura que é feita em volta disso, e eles, honestamente, eles obtiveram sucesso no Brasil, porque o Brasil não fez nada para impedir isso culturalmente falando. A gente não tem uma cultura substituta para isso, a gente não tem uma cultura para conseguir sobrepor isso. E a cultura deles e o domínio sobre as regiões que eles têm é muito grande. Por isso que eu sou sempre a favor de uma tipificação e de uma legislação muito mais agressiva, muito mais, sim, autoritária, para conseguir resolver com esse problema. Porque esse problema nasceu, querendo ou não, no meio da liberdade de expressão que a gente tem. E eu sou um defensor agressivo da liberdade de expressão. Eu acredito que você deve ter liberdade de expressão nível monarque. Só que eu acredito também que a gente tem que começar a ter leis mais autoritárias para poder mitigar essa cultura que a gente tem, para poder derrubar essa cultura. E eu acho que um bom começo é acabando com os traficantes no Brasil. E é por isso que eu sou um defensor muito grande do direito penal do inimigo, que é basicamente um pacote de leis que acelera o processo em que as pessoas são presas e julgadas porque elas são tratadas como uma pessoa que não é respaldada por todos os direitos civis que a gente tem. Sim, é uma diminuição de direitos para pessoas que são basicamente terroristas terroristas domésticos. É uma maneira mais sensata e mais organizada da gente tratar terroristas domésticos. Porque vamos ser sinceros, se você controla a região dentro de um país, se você controla as pessoas, se você controla a internet das pessoas, inclusive em muitas dessas favelas, a internet é de um serviço específico, o gás é de um serviço específico. Se você controla todo o entorno da vida de muitas pessoas que estão no seu território, dentro de um território nacional, dentro de uma soberania nacional, você é um terrorista e você deveria ser tipificado como tal. E o direito penal do inimigo, ele basicamente faz isso de uma certa maneira e ele atravessa certos steps legais que a gente tem que dificultam muito da gente conseguir julgar e processar corretamente as pessoas. Eu estou falando de uma buquelização do Brasil. O direito penal do inimigo é uma buquelização brasileira. A gente precisa desse nível de leis autoritárias para conseguir resolver com um problema cultural que a gente está acabando tendo por conta de tudo isso. Mas o Ítalo Santos está solto graças ao Felca. Agradecemos ao Felca por conta disso. O Felca prendeu e soltou ele ao mesmo tempo. Coitado, o Felca... Eu não gosto do Felca, eu vou ser bem sério com vocês. Isso vai dar uma ponte perfeita pro próximo assunto. Porque